Saudações alvinegras! Esse é o podcast Irmandade Corintiana número 462. Eu sou o Guilherme, eu tô aqui com a Ana, com o Gibson e o Dudu. O Dudu tá a caminho, né, Gibson? Vai chegar? Ele chega nem se for a nado, nem se for correndo. Ele é um multiatleta, né? Ainda bem que ele é um atleta, né, Ana? Que vai chegar aqui suando. O Dudu é a representação do Corinthians, né? Ele se apresenta pro campeonato lá no final, então... É isso que ele tá representando hoje, é o Corinthians. É isso, meus camaradas. O Dudu tá chegando, vai entrar aqui no meio do nosso podcast. E, enfim, o nosso resultado da semana, jogamos uma vez, né? O time masculino, o time feminino também jogou uma vez. 2 vitórias, Corinthians 2-0 contra o Grêmio. E no feminino ganhamos de 3-1 do Jardim Leonor. Vamos começar, a gente tá gravando o nosso podcast logo depois, né? A partida terminou 6 e pouquinho, são 7 e pouquinho. Logo depois da partida, dessa partida contra o Grêmio. Gol do Gustavo Henrique e do Memphis de pênalti, né? Com o resultado, conseguimos aí... Sem cavadinha, hein? Sem cavadinha, bem lembrado e muito bem sublinhado, Gibson. E como você mesmo estava pedindo, Gibson, uma sequência de vitórias, de bons resultados, é isso. 3 seguidos agora. Ó, eu já tô assim de gritar segue o líder. Assim, ó. Subimos, já estamos na 9ª posição, né? 42 pontos em 31 partidas, um aproveitamento de 45%. Pelo aproveitamento, a posição é essa mesmo. Os jogos estão chegando, os times, né, estão igualando o número de partidas e o aproveitamento passa a significar cada vez menos, né? Mas é isso, Gibson. Nos últimos 5 jogos na Neoquímica Arena, né, que a gente estava mal, a gente estava reclamando disso, conseguimos aí 4 vitórias e 1 derrota. O que você achou dessa partida aí, dessa tarde, Gibson? Cara, eu tô me sentindo até estranho, porque a gente tá tão acostumado de ver, tipo, vitórias na sequência desse time, que você começa a duvidar, você fala, pô, já ganhou 2, hoje vai perder, hoje vai ser foda. Ou vai tomar um empate no final, sabe assim? E aí ainda junta o fato de que foi aquele 1-0, e aí o jogo foi se arrastando, e aí vai indo pro final e você fala, puta, cara, não vamos tomar um gol. Aí enfim, ainda bem que rolou aquele pênaltizinho ali, aí eu relaxei, eu falei, bom, agora vamos ganhar a 3ª seguida. Aí eu fiquei tranquilo. Mas é bom demais uma pequena sequenciazinha dessas, né? Será que a gente vai conseguir repetir o sprint do final do ano passado, hein? Hein? Ó, tô acreditando já, hein? E tem que levar uma coisa em consideração. Como teve as semifinais da Libertadores, o G4 já virou G6, G5. E agora a gente tá mais perto ainda de pegar uma vaga na pré-Libertadores. Eu tô dizendo isso, hein? Essa história de Libertadores, pré-Libertadores, eu fico muito com o pé atrás. A gente acabou de fazer a seleção, acabou de terminar, né? Relembrando 16 jogos que gostaríamos de esquecer. E tem alguns pré-Libertadores lá nesses 16, né? Eu sou... Enfim, eu não gosto da pré-Libertadores como conceito. Acho que é ruim para a Libertadores. E para o Corinthians tem sido terrível. Eu preferia que a gente ganhasse a Copa do Brasil e fosse direto para a fase de grupos, né? Mas gostou, Ana, da partida? Tá animada? Nos últimos 10 jogos, temos 63% de aproveitamento. Olha, eu tô animada realmente. Eu acho que o Corinthians tem feito bons jogos e não só isso, tem sabido controlar os jogos. Lógico, pode acontecer um dia de tomar um gol, por isso que eu sou a favor de fazer 2, né, que a gente fica mais sossegado, que nem o Gibson falou, mas a gente não tem sofrido tanto. Eu acho que o nosso ponto forte tem sido mais a estabilidade defensiva do que a grande criatividade ofensiva. Eu acho que o ataque ainda tá devendo um pouquinho pra gente. Mas eu tô animada sim, ainda tem chance. Eu também não gosto da pré-Libertadores, mas eu gosto de ver o Corinthians mais pra cima possível, né? Se o Corinthians ganhar os jogos e ganhar a vaga da pré-Libertadores, fica aquele cavalo de Troia pra gente. Mas não sou eu que vou torcer contra o Corinthians pra ele não pegar a vaga na pré-Libertadores, né? Então... Também não falei isso. Não, né? Você não falou isso, mas tem gente que é bem capaz, né? Acho que o Corinthians está pegando um jeito de jogar que nem foi nas 9 vitórias. Não acho que vai repetir o mesmo desempenho. Tem chance? Tem, mas não acho que vai acontecer. Mas... Se acontecer, eu vou te cobrar, hein, Ana? Tá bom, tá gravado aqui. Eu não acho que vai acontecer, mas...
Se acontecer, vai ficar feliz. Não? Exato, Então, mas... claro. Exato. Vai ficar feliz de ser cobrada. Exato, mas tá pegando um jeito e eu acho que muito do meio de campo tem passado pelo Maicon. O Maicon tem conseguido cadenciar o nosso jogo e arrumar ali. Então acho que ele é um destaque, assim, ele não é o melhor da partida, mas eu acho que ele é um destaque que vem sendo regular ali no jogo. Acho que tem sido importante pro Corinthians. E o Ranieri também não estava aqui nessa partida, né? Mas o Ranieri também tá subindo. Exato. Enfim, eu gosto muito do Ranieri. Enfim, você tinha mandado, né, Ana? A gente acabou falando do Charles no jogo passado, que ele marcou o gol. E aquele meio campo meio vazio, né? O Dorival optou por começar sem o Charles, como você tinha falado. Você gostou do esquema? Esse 3-5-2 te agrada? Me agrada, eu gosto, eu não sou contra, não. Eu acho que é um esquema que varia um pouco, né? Ele é 3-5-2 quando a gente ataca, mas é 5-3-2 quando a gente defende, né? Eu acho que o Corinthians acaba tendo uma boa domínio do meio de campo, consegue pressionar um pouco mais alto quando joga no 3-5-2, a gente consegue pressionar o time na intermediária do time, e isso tem feito com que a gente roube muitas bolas ali. Hoje a gente não conseguiu aproveitar, mas houve roubadas de bola ali, e quando tá o Ranieri em campo, mais ainda. Para mim, me agrada, eu acho que a gente deveria, sim. E me agrada também que a gente não fique sempre tentando jogar dentro do mesmo esquema, teimando, quando temos adversários tão diferentes. Acho que nem sempre a gente precisa jogar no 4-4-2, no 4-3-3, a gente pode ficar variando. Eu acho que tem jogadores para isso. E aqui o Dudu chegando. Cadê o Dudu? Aí, Dudu. Aê! E aí, Dudu? Tudo Opa, bem, meu camarada? tudo bem, desculpa o atraso, pessoal. Mas é isso, Dudu. Já que você está chegando aí, enfim, a gente acabou de falar do esquema tático aí, que você tinha falado que o Charles deveria ser titular. Acabou não sendo, né? Entrou no final do jogo. Ele continua ainda com uma estatística boa, porque entrou, né? E foi uma vitória. Mas você gostou do 3-5-2? Você estava meio ressabiado aí com o esquema tático? Eu não sou tão fã do esquema 3-5-2. Eu sei que o Dorival tem colocado um pouco esse esquema mais pela circunstância, né? Improvisando o terceiro zagueiro para liberar muito mais o Mateuzinho ou o Bidu. Eu não sou tão fã. Eu prefiro muito mais o 4-4-2, o tradicional. Mas enfim, o importante foi a vitória. Chega um pouco no que o Gibson fala para a gente conseguir algumas vitórias na sequência. A Ana falou, tem que ganhar, acho que a Ana vai me lembrar que se for, tem que ganhar do Grêmio, tem que ganhar mais um jogo em casa. Acabou sendo bom o resultado, a vitória, a gente estava precisando. E que bom que ele pôde... O Charles entrou para estatística aí, mesmo que entrando nos 42, mais um jogo, mais uma vitória na conta do Charles, né? E de novo jogamos com o terceiro uniforme, né, Gibson? Jogamos contra o Atlético Mineiro também assim. As Brabas jogaram ontem, né, com o terceiro uniforme. Tá pintando aí um terceiro uniforme que vai ser usado, ao contrário de alguns aí que foram usados uma vez só e depois sumiram. E o Memphis acabou marcando de novo, Gibson. Tava sem marcar há 3 meses, né? Ficou fora tava contusão, enfim. Mas que bom pra ele, né? Que bom pra nós. Porque começa a tirar a zica, né? A gente sabe que atacante tem essas coisas de zica, né? Fica um tempo machucado, volta a jogar. Se não sai gol logo no começo, aí já começa, sabe, o cara perde a confiança. Apesar que, mesmo antes dele cobrar o pênalti e fazer o gol, ele tava tentando muita coisa hoje, assim, tipo, né? Ele meteu bola na trave. É bom pra ele ganhar confiança, né? Agora, essa camisa nova aí, pelo visto, o pessoal tá afim de investir nela, né? Porque às vezes é aquela coisa, os caras lançam uma vez, 2 vezes, desaparece, né? A temporada dessa aí, pelo visto, a gente vai ver bastante até o ano que vem. Diana, o Mateuzinho fez 100 jogos com a camisa do Corinthians nessa tarde. Gosta dele, não? Eu gosto, eu sempre gostei do Mateuzinho, sempre defendi ele aqui. Pra mim, ele é um jogador que tem sido regular esse ano no Corinthians, vem crescendo. Pra mim, é um dos melhores laterais direitos do campeonato. Tem o do Vasco também, mas eu não acompanho muito do Vasco. Sei que, pra mim, ele é do mesmo nível dos que estão lá em cima. Não vejo ninguém muito melhor que ele. Nós era pra ter os 2 melhores, que pra mim o outro é o Fagner, mas a gente resolveu dispensar, né? Então... Pode voltar o ano que vem, né? mas já Vamos falou ver. que não quer. Então, tipo... Acho que para mim ele é muito regular, ajuda no ataque e infelizmente a gente não tem um reserva para ele. É uma das posições que a gente não tem reserva. Então acho que o Mateuzinho é um bom nome. Vamos ver se vai ficar para o ano que vem. Não, tem que ficar, né? Eu não gosto muito dele, mas tem que ficar. Por isso, precisando de dinheiro, aparece uma proposta aí. Aí você tem que ficar, é relativo. Mas vamos ver, vamos discutir isso mais pra frente.
Dudu, Gustavo Henrique marcou mais um gol aí com a camisa do Corinthians, terceiro dele no ano. Ele já tinha marcado contra o Sem Mundial e contra o Vasco. E ter curiosidade, é a terceira vez que ele marca com passe do Garro, né? Ele sabe marcar gol em escanteios, o nosso zagueirão. Gosta do zagueirão? Eu gosto bastante do Gustavo Henrique. A gente falou quando o Corinthians contratou, ele é um jogador alto, ele tem bom cabeceio, ele tem bom posicionamento na área, tanto defensivo quanto ofensivamente. Quando o Garro tá em campo é uma outra história, né? O Garro é um gênio, ele bateu muito bem o escanteio. O Gustavo Henrique, ele sabe se posicionar. Ele tava meio Nem que... levantou hoje, né? Ele até deu uma baixadinha pra fazer. O goleiro que caiu catando borboleta, a bola passou direto. Quase 2 metros de altura o Gustavo Henrique, e tem vezes que ele nem precisa saltar, né? Mas o importante é que ele fez um gol, era um gol que a gente estava precisando, porque foi o gol de 1-0. Dentre os zagueiros que a gente tem, ele é o mais confiável. Eu gosto bastante até do André Ramalho, pelo posicionamento, pelo estilo de jogo, mas o Gustavo Henrique hoje ele passa a ser o zagueiro mais confiável que o Corinthians tem. Torcer para que ele possa fazer mais gols aí, para elevar a confiança dele aí, ainda mais de contrato renovado. E ele ganhou muita confiança, né, do Dorival, é um dos melhores jogadores sob o comando do Dorival. A pontuação dele na Irmandade subiu quase meio ponto do período que ele estava sem o Dorival e desde a chegada do novo treinador, né? Então, ele realmente tem a confiança do nosso professor. E Gibson, outro zagueiro que está se firmando ali é o Tchoca, né, do lado do Gustavo Henrique. O André Ramalho estava contundido, voltou, mas voltou no banco. E o Tchoca está assumindo a titularidade do garoto ali da base, que não foi muito bem no começo do ano, mas agora está subindo de produção. Então, é engraçado, né? Porque a gente, até por tempo, a gente tinha muito medo, né? Quando o Tchoca entrava. Quando a gente via na escalação o Tchoca, a gente falava, puta, hoje vai ser dureza. O cara tinha aquela fama de chama-gol, enfim, né? E tá crescendo em produção, né? E, aliás, você vê, tem uma molecada inteira da base hoje, pô, a torcida tá começando a botar fé na molecada da base, assim. E isso é bom pro time. E o Tchoca faz parte desse pacote, né? Eu não sei, enfim, se é o caso dele ser titular, enfim, se vai roubar a vaga do André Ramalho de verdade ou não, né? Mas é bom que ele esteja bem, enfim, que a gente possa contar com ele quando precisa, né? Porque até por tempo atrás era meio difícil contar com ele, mas é bom que ele tá crescendo em produção. Não, eu acho bom que o terceiro zagueiro já não é mais o Kaká, né? Já isso dá e nem muito menos o Félix Torres. E Ana, você acha que essa é a nossa dupla de zaga mesmo? Gustavo Henrique e Tchoca, ou o André Ramalho vai correr por fora e vai roubar a titularidade mais pra frente? Olha, eu acho que vai depender muito do jogo, né? Um jogo sem primeiro volante com 2 zagueiros mais lentos, eu acho que seria uma opção errada mesmo do Dorival. Às vezes com Ranieri protegendo na frente, Ranieri e Martinez, é outro tipo de jogo, dá para você manter ali o André Ramalho. Então, acho que vai depender do jogo, acho que vai depender do adversário. Mas é o que vocês falaram, quanto mais gente da base a gente conseguir trazer, melhor, porque ainda nós estamos com o transfer ban, né? Então, a gente ainda não pode contratar ninguém. Então, quanto mais a gente subir da base, melhor, e for bem aproveitado, melhor para nós. Até por isso, quanto menos gente sair, melhor pra gente também, né? Eu espero que esse transfer ban termine aí nessa janela. Mas, né, a gente nunca sabe. A situação do Corinthians não dá pra... É uma caixinha de surpresas, né, Gibson? Como diria o Forrest Gump. Que nem uma caixa de chocolate. Uma caixa de chocolate. Você nunca sabe. Não surpresa, caixa de chocolate. Nunca sabe o que vai encontrar. E, Dudu, essa semana tem a convocação para a seleção, né? Acho que é segunda-feira agora. Amanhã, né? Estamos gravando domingo. Vai ter a convocação. É aquela que o Ancelotti falou que só vai convocar jogadores aqui no Brasil. É isso mesmo? Foi o que ele comentou, né? Que ele vai dar prioridade, porque o Brasil acaba não jogando muito antes da Copa do Mundo, né? Então ele falou que ia convocar jogadores do Brasil por causa de datas, enfim. O Brasil então tem 2 jogos agora com time africanos e tem mais 2 jogos, acho que em março do ano que vem, contra 2 times europeus. E depois já é a convocação final para a Copa do Mundo. Ele falou que ia dar prioridade para jogadores aqui do Brasil para ele fazer esse teste. O Neneca, né, o Hugo Souza, deve ser um dos convocados pelo Ancelotti e provavelmente deve fazer uma das 2 partidas aí como titular. Mas você tá confiante, Ana? O Neneca vai ser convocado? Eu acho que vai por uma questão de coerência, né? Eu acho que o Ancelotti tem uma coerência. Se ele vinha convocando, quando estava convocando entre os 3 goleiros que estão jogando no mundo inteiro, faz parte de uma coerência convocar agora, que vai ser convocado só jogadores que estão jogando no Brasil. Para mim, não vejo o Hugo não sendo convocado. Acho que aquela história do Japão
passou. Não vejo isso fazendo ele não ser convocado. Eu acho que ele vai ser convocado agora sim e tô torcendo pra ele ir pra Copa. Nem sei pra ficar no banco, mas pô, tem que participar. E eu tava olhando lá o canal do Alan Simon no YouTube, né? Ele falando um pouco da transmissão da Copa do Mundo do ano que vem, né? E como a gente tem essa intenção de continuar fazendo o nosso podcast durante a Copa do Mundo, vamos trazer essas informações também sobre a competição, né? Então, a transmissão da Copa do Mundo, que agora vão ser 104 jogos, né? Antes eram 80, então aumentou 24 partidas aí. E pela primeira vez a Globo terá só metade dos jogos para transmitir. Então a Globo não vai transmitir todos os jogos. E a Globo é o Grupo Globo, né? O Sport TV também, eles todos têm metade, 55 dos jogos. Todos os jogos do Brasil, alguns jogos ali nas fases de grupos e tal, e na fase eliminatória ele só tem metade dos jogos. Quem vai transmitir 100% da Copa é a Cazé TV. Então, no Brasil, se você quiser assistir 100% da Copa, e é legal assistir os jogos de outros times, né, acompanhar as outras equipes. Eu acho que é uma das coisas mais divertidas da Copa, aliás, descobrir esses jogadores que você nunca ouviu falar, seleções diferentes que estão aparecendo aí. 100% vai ser pela Cazé TV. E essa semana o SBT, Gibson, fechou. Também vai transmitir a Copa do Mundo. 32 partidas vão ser transmitidas pelo SBT, né? A Globo eram 55, o SBT vai transmitir 32. E aí, para desgraça da humanidade, os jogos serão narrados pelo Galvão Bueno e pelo Thiago Leifert no SBT. Eu fiquei surpreso que a Globo não tem os direitos de todos os jogos, mesmo que não fosse exibir, mas de não ter o direito de todos os jogos, porque tradicionalmente eles sempre transmitem muita coisa, mesmo que seja não no canal da Globo principal, mas no Premiere, no Sport TV, enfim, eles sempre transmitem. Então eu tô achando estranho o fato da Globo não ter comprado o pacote completo. Mas ainda bem que a Cazé comprou, então a gente vai ver tudo no YouTube, tá tudo certo. Pelo que eu entendi, na pandemia, né, naquele momento de baixa e tudo mais, a Globo tinha os direitos e ligou pra FIFA e falou, então, acho que eu tô pagando muito caro aqui e quero diminuir o pacote. E aí abriu essa possibilidade, né, diminuiu o valor pago e abriu não tem mais exclusividade dos jogos. E você, Ana, vai assistir os Jogos do Brasil pelo SBT ou pela Globo? Ou pela Cazé TV, né? Também a Cazé vai transmitir. Acho que eu vou assistir pela Globo, mas dependendo, assim, eu não sou tão contra o Galvão Bueno quanto vocês, assim, eu gosto do Galvão Bueno. Não, eu acho que esse final de carreira dele tá sendo muito triste. Os jogos do Corinthians em especial, eu não vejo os jogos de outro time, né? O que ele erra nos jogos do Corinthians é um absurdo. Ele e o Kleber Machado, eu não sei qual que é o pior. Assim, eu também não tenho nada contra o Galvão em si, mas ele tá gagá, tá foda a coisa. Alguém precisa chegar pra ele e falou, mano, segura a onda aí. Mas nós estamos invicto com ele no Amazon, não é isso? Exato. Mas eu ia falar que se o SBT nostalgicamente colocar o amarelinho, é capaz de eu ver um jogo do Brasil pelo SBT. Por enquanto vai botar o Thiago Leifert, quem inventou que esse cara é narrador, Eu né? Aí é prefiro pior ainda. milhões de vezes o Galvão Bueno com Alzheimer do que o Thiago Leifert. Aí não tem competição mesmo. Eu não sei quem inventou esse Thiago Leifert, enfim. E você, Dudu, tá animado aí pra ver uns joguinhos no SBT, não? Olha, eu acho que tudo depende das opções de narração que a gente tiver. Tem alguns narradores da Globo que eu gosto bastante. Eu sei que ele tá meio escanteado, mas para mim que veio da ESPN, o Paulo Andrade continua sendo a melhor narração. O Gustavo Villani, o próprio Everaldo Marques, que narrou o jogo hoje. Então, dependendo da situação, você acaba optando. Mas pelo que eu vi, que nem você comentou, os jogos do SBT, eles não vão ser exclusivos, são os mesmos da Globo. Isso, se eu não me engano. Então você vai ter essa opção de ver pela Cazé, pela Globo ou pro SBT. Então vai entrar um pouco pela questão aí, acho que, da narração, ou talvez até o que a gente sofre um pouquinho, que a gente brinca, pelo delay, né? Dependendo do delay de quem for mais rápido, a gente vai acabar assistindo por quem for melhor. Porque eu acho que todo mundo vai procurar aquele que tiver o delay menor, porque senão vai acabar indo no que tá igual. Nos Jogos do Brasil especialmente, né? Quem tiver mais adiantado vai ganhar a preferência, sem dúvida nenhuma, né? Enfim, e com essa história de transmissão, Ana, vamos entrar nas brabas agora. Como a Globo vai voltar a transmitir a Fórmula 1 no ano que vem, os jogos do futebol feminino que estão sendo de manhã do domingo, alguns deles, né? Ou de sábado, às vezes de manhã também, enfim, e tem treino na Fórmula 1 de manhã, vão passar a ser nas tardes agora, provavelmente nas tardes de sábado, os jogos do futebol feminino. Você prefere assim, vai ficar melhor e já emenda aí dos resultados das brabas dessa semana.
Acho que vai ficar melhor. Eu acho que é mais fácil pro pessoal ir sábado à tarde do que sábado às 11 da manhã. Por falar em narrações, né? As narrações de futebol feminino são... Agora melhorou muito, assim, mas quando começou na Globo, teve uma vez que o cara falava a Catiúcia passou pra Catiúcia, que passou pra Catiúcia, ele falou isso. Então, quer dizer, tipo... Né? Não tinha o menor padrão. Hoje em dia, elas, principalmente as jogadoras do Corinthians, são mais reconhecidas, todo mundo sabe quem são. Então, e foi contratada também algumas comentaristas, tipo a Aline Calandrini, que entende de futebol feminino. Eu gosto da Calandrini bastante, inclusive no masculino. Sim, sim. Mas ela tem uma boa compreensão de futebol feminino também. Então, acho que vai melhorar. Acho que para as meninas também, que às vezes 11 horas da manhã em fevereiro não é mole jogar, às vezes se jogar 4 da tarde é melhor. E o Corinthians jogou ontem, né, dia 1º de novembro, no sábado, contra o time da Vila Sônia, já na volta do Campeonato Paulista. Nós vamos ter 2 clássicos seguidos, o primeiro já foi, ganhamos 3-1, um jogo que teve 2 concussões, né, uma para o time do Corinthians, a Johnson teve que sair, depois a jogadora de São Paulo, a Kaká, teve que sair de ambulância, né. Mas o Corinthians foi melhor, o Corinthians dominou o jogo, eles até chegaram a empatar, mas o segundo tempo foi mais do Corinthians. Estamos na frente no Campeonato Paulista, estamos em primeiro lugar disparado, já estamos classificados junto com o time de verde para as semifinais, não quer dizer, mais uma semifinal. Mas o Corinthians mesmo está pensando mais na preparação para 2026 por causa do não sei se pode chamar de Mundial, mas É mundial, né? Vai ser. não sei, porque agora cada coisa tem um nome, né? Não sei qual é o nome que a FIFA É o Intercontinental, pra ficar igual ao masculino, que eles querem que chama Intercontinental. Porque vai que dá uma zebra e algum time aí ganha o Intercontinental, eu não vou chamar de Mundial, vou chamar de Então, tipo, vai jogar e tá se preparando, fazendo algumas renovações, aí estão vendo quem vai renovar, estão tentando renovar com o Piscinato por 3 anos, a Nicole, a goleira, a Zanotti. Tem aí as semifinais do Campeonato Paulista para acontecer, mas estão mais de olho em janeiro de 2026. Próximo jogo do Corinthians é dia 10 de novembro contra o time de verde, né? E também pela continuação do Campeonato Paulista, que é o que falta para encerrar o ano do Corinthians aí, quem sabe mais um títulozinho. E essa semana teve o lançamento oficial, né, da Safiel, aquela proposta da SAF do Corinthians, com a história dessa SAF é que seria uma SAF dos torcedores, né? Os torcedores que poderiam investir, não tem uma empresa por trás disso, ou um investidor, uma figura, enfim, uma pessoa física, e como tem, por exemplo, como teve o Botafogo lá com o Textor, como teve o Cruzeiro recentemente, que era o Ronaldo, depois foi vendido por um cara do dono do supermercado lá. O Vasco também foi um grupo que comprou, enfim, teve uma... Essa seria, pela proposta deles, uma SAF que os torcedores poderiam comprar, né? Fizeram o lançamento lá no Pacaembu e entregaram a proposta, conseguiram entregar a proposta. Eles, durante a coletiva de lançamento, falaram que estavam com dificuldade de entrar em contato com o pessoal do Corinthians, estava desviando, fugindo deles, né? Quase como se fosse um boleto para pagar. Mas eles encontraram os caras ali no dia seguinte, o Stabile e o Romeu Tuma receberam a proposta, né? Eu não sei se vocês foram atrás do PDF, mas está lá no site deles, o PDF com a proposta toda. Enfim, não vou falar nos mínimos detalhes, que ainda tem muita coisa a ser resolvida, né? Mas eles propõem uma captação de 1,6 bilhões no mínimo e de, no máximo, 2,5 bilhões. Na teoria, qualquer torcedor pode ser acionista e ter direito a voto. Eu digo na teoria porque você tem que investir uma grana. Não sei quanto que vai ser essa grana, eles estão propondo ali talvez um mínimo de R$200, ou enfim e tal, mas então isso ainda precisa ser olhado. Então não pode ser exatamente todo torcedor, né? Achei a proposta interessante, que nenhum acionista vai poder ter mais de 1,8% de capital social, quer dizer, de voto, de possibilidade de alterar, enfim, de decidir o futuro do clube, né? Mesmo que a sua participação financeira seja maior. Quer dizer, ele pode ter mais ações, mas a sua participação na decisão vai ser de 1,8% no máximo, né? Enfim, todos os acionistas têm direito a voto em assembleias, nas assembleias, desde que estejam adimplentes ao fiel torcedor. Então, além de ter
comprar as ações. Para você poder comprar as ações, você precisa estar no fiel torcedor, né? Eu não sei se você precisa estar no fiel torcedor com o participante pagando a mensalidade, ou se você só estiver cadastrado no fiel torcedor já vale. Porque eu, por exemplo, estive no fiel torcedor um tempão atrás. Depois eu parei de pagar, eu não estava indo mais nos jogos, né? Então eu parei de pagar a mensalidade, mas de vez em quando eu entro lá para ver jogo e tal, então aí meu cadastro está lá, mas eu não estou contribuindo mensalmente, né? Não sei se eu precisaria, por exemplo, passar a contribuir mensalmente para poder também adquirir as ações, né? Uma das principais iniciativas é a divisão completa, né, do clube associativo do futebol, uma coisa que o Gibson vive falando aqui, a gente já falou bastante disso, né? O clube associativo vai passar a ter royalties sobre a utilização do símbolo, enfim, dos direitos autorais da marca Corinthians, né? E a participação deles no lucro da SAFiel, porque essa SAF vai prever lucro, né? E aí o clube associativo vai receber uma parte desse lucro, vai depender da porcentagem que vai ser na avaliação na hora de comprar, na hora de comprar essa parte do futebol. Isso seria o futebol masculino, feminino e todas as divisões de base do clube, né? Que passariam a compor essa Invasão SA, né? Que é a proposta da SAF, dessa SAFiel. Enfim, o fiel torcedor também vai poder participar de conselhos, tem conselho de fiscalização, conselho cultural. Não sei se ele chegou a ler, o Gibson, a proposta, você está mais por dentro. Vai ter um comitê de governança, eu achei interessante isso, de compliance, né, que vai funcionar em paralelo, vai ajudar em algumas coisas, enfim, algumas decisões jurídicas e tal. Segue para o compliance para entender, enfim. Olha, eu não li o projeto nas minúcias não, mas dei uma boa olhada por cima. A parte só que me pega um pouco, enfim, da proposta, é essa que eles falam, a captação vai ser o mínimo 1.6, o máximo 2.5. Cara, é dinheiro pra caralho, velho. Sabe, assim, é muita gente comprando, mesmo, e aí, por mais que defina uma cota mais baixa, tipo R$200, cara, R$200 é dinheiro, velho, sabe? A gente mora num país que é pobre, né? Então, eu não sei se na cabeça dos caras eles falam, não, esse papo tem 30 milhões, 35 milhões de... Cara, mas não é assim, velho. Não é todo mundo que vai dar... Pô, tem cara que não pode dar nem 5 conto, velho. O cara tá fudido, né? Não fecha as contas no fim do mês. Então, assim, ou vai entrar investidor muito grande, né? E aí é bom essa cláusula que você falou que não tem o limite, né, de participação do cara. E tem cotas que são só para você ser investidor, sim, né? Você não tem direito a voto, tem cota. Não é que você é obrigado. Sim, não, sem o cara dúvida. pode fazer uma cota que, enfim. Né? Então, e aí tem essa questão de que você falou, vai ser obrigado a ser do fiel torcedor, o cara tem que estar pagando o fiel torcedor, que já é o outro empecilho isso, né? Você vê, o programa do fiel torcedor raramente passa de 100 mil pessoas na história. Não, mas é que eles vão ter também, enfim, aí a ideia deles, né? Eles falam, a pessoa que não vai ao estádio, por qualquer motivo, seja porque mora fora, sim. Não quer, enfim, também vai ter uma categoria de fiel torcedor que não tem direito, enfim, que não abre mão do seu direito de ter ingresso, mas pagaria uma quantidade ali para ter para poder votar exatamente, né? Seria o fiel torcedor que esteja interessado em mas eu acho que tudo isso, cara, já restringe demais quem vai poder, eu digo poder do ponto de vista financeiro, né, participar. Porque se o cara tiver que entrar no seu torcedor e tiver que pagar 10 conto por mês, às vezes o cara vai pesar aqueles 10 conto por mês, entendeu? O cara vai querer ficar pagando isso aí anos, 10 conto por mês. Não vai, né? É que assim, não dá pra falar que é democrático 100%, mas é mais do que é hoje, né? Hoje, pra você querer entrar você querer votar para presidente do Corinthians, você tem que ser fiel, não tem que ser fiel torcedor, tem que ser associado do clube, pagar 5 anos, que é uma coisa que é muito maior do que qualquer plano do fiel torcedor. E por mês, né? Enfim, e aí você vai ter direito a votar. Eu concordo com você aqui, não tô criticando isso. Minha crítica é, você começa a botar muito empecilho pra pessoa poder botar a graninha ali e comprar uma parte do clube, muita gente pula fora. Se a cota mínima é 200 conto pro cara comprar lá uma parcela, uma ação do clube, sei lá, o cara vai comprar lá 200 conto. Mas às vezes o cara não quer, além de gastar esses 200 conto, tem que pagar ele uma mensalidade, nem que seja de 15 conto por mês, 20 conto por mês, de fiel torcedor, mesmo que seja uma categoria que ele não vai comprar ingresso. É isso que eu tô falando que eu acho ruim, né? O cara vai ter que comprar ação de qualquer maneira. Se ele quer ter direito a voto, ele compra a ação dele lá, né? Agora tem que ficar pagando um sócio torcedor que ele nem vai no jogo, só pra ter o direito a voto, aí eu acho complicado. Eu acho que isso restringe demais.
E você, Ana, você gostou, não gostou, tá por dentro, não tá sabendo nada? Eu não tô muito por dentro, eu vi só algumas coisas da entrevista só. Eu gostei, porque eu acho que alguém que tá pensando realmente no Corinthians, eu não sei se isso vai dar certo ou não, né? Eu acho que é uma proposta estruturada, e eu acho que toda proposta que for estruturada tem que ser apresentada ao Corinthians, e o Corinthians tem que receber essa proposta, porque nós estamos numa situação bem difícil, né? Logicamente, não é qualquer proposta que o presidente vai ouvir lá, porque deve chegar a milhões, mas é uma proposta bem estruturada, que tem apoio de conselheiros vitalícios, deveria ter sido ouvida dentro do Corinthians, né? E só foi depois da pressão da imprensa, pressão de alguns torcedores. Isso eu não gostei. Eu não consigo entender a garantia deles conseguirem esse mínimo. Eu não sei se eles já conversaram com alguma empresa, porque assim, boa intenção a Gaviões também teve para lançar a vaquinha, mas não chegou nem perto de pagar o estádio. Assim, de novo, eu tô tentando fazer a parte deles aqui, mas assim, a compra não seria. Só vai acontecer o Safel se chegar nesse mínimo, né? É como se fosse uma compra coletiva que só vai ser cobrada na hora que fechar o negócio, entendeu? Entendi. As pessoas vão falar, eu invisto. Quando chegar nesse montante de um tanto ponto, aí sim é cobrado, e aí, não, agora vai. Avisa lá, ó, vamos cobrar, e aí sim Entendi. que dá. Se não chegar, aí ninguém é cobrado nada e não tem valor passado para ninguém e o projeto morre, enfim, na praia, digamos assim, né? Eu acho que é o que vai acontecer, mas a não ser que eles já tenham empresas assim atrás do que. Porque nem todo mundo tá afim de investir no Corinthians, porque você vai confiar seu dinheiro em quem, né? Esse é o problema. Então, mas assim, a diferença da vaquinha da Gaviões e do Safiel é que você está investindo dinheiro, existe a chance de depois de um tempo você fazer uma venda dessas ações e recuperar ou lucrar até, enfim, com esse dinheiro, né? A vaquinha da Gaviões é a fundo perdido. Você já foi, né? Inclusive, estão pagando lá as parcelas, já foram vários boletos lá pagos pela Gaviões. E aí ninguém tem o retorno. O retorno é a gente ter a felicidade de ter ajustado o estádio a ser nosso de verdade. Na Safiel, você, teoricamente, se o clube der lucro, a ideia é entrar na ação na bolsa, né? Fazer um IPO, que chama, né, exibição. E aí sim a pessoa vai poder negociar as ações e ter lucro. Mas a sua ação só vai render e ter lucro verdadeiramente se a administração do Corinthians for boa. Então você tem que confiar em quem vai administrar o Corinthians. Esse, para mim, é o maior problema, entendeu? Mesmo separando o joio do trigo lá, mesmo separando a parte social com a parte futebolística, vamos dizer assim, eu não sei se o corintiano em si está nessa confiança de colocar seu dinheiro para alguém administrar o Corinthians. Então, eu tenho essa desconfiança, assim, gosto da ideia, acho que a ideia tem que ser melhor desenvolvida, né, dentro do Corinthians. Não acho que vai ser a curto prazo, acho que vai ser uma coisa de médio prazo, mas pelo menos tem alguém pensando, pelo menos tem alguém com iniciativa. Só que eu acho que depende muito da confiança do corintiano, que eu não sei se isso tem ainda. Enfim, essa é a proposta que eu acho mais rápida para mudar o futuro do clube, né? Do jeito que tá, a próxima eleição daqui a um ano não vai ser um cara muito diferente do Osmar ou do Augusto, do André Negão, sei lá, o Sanches tá meio queimado, né? Então acho que não vai ser ele. Não vai ser alguém muito diferente. Ou vai aparecer o André do Bilhão, aquele cara do Bilhão lá e tal. Essa proposta da Safiel ia mudar completamente quem que manda no futebol. No clube social, aí é outra história, eles que se virem lá. No futebol passaria a ser gerido, inicialmente ia ter uma comissão de transição e tal, e depois vai ter esse comitê de compliance, vai ser um conselho administrativo, conselho fiscal com participação, eles falam de fiel torcedor organizado, vai ter um conselho cultural também para garantir que a marca esteja sendo usada, enfim, e a parte do futebol, do associativo vai ser sempre menor do que os novos diretores, enfim, vai ter um CFO, um CEO, enfim, tudo mais. O que você tá achando, Dudu? Vai para frente ou não vai? Eu acho que eu concordo um pouco com você. De todas as ideias que a gente foram propostas para o Corinthians, essa da Safiel é a mais interessante. Se ela vai sair da forma que a gente acha que vai sair, espera que saia, vai ser muito diferente, porque eu concordo, eu entendo o que o Gibson fala, mas eu concordo muito com o que a Ana comentou. Porque hoje você vai querer investir o seu dinheiro
sendo que ainda 51% vão ser mandados pelo Corinthians? Não, Mas- não, 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 não. Não é isso que a Safiel está propondo. A parte associativa vai ser avaliada, e a porcentagem vai ser avaliada, enfim, por uma empresa de fora, no projeto que foi lançado, eles deixaram em aberto a porcentagem. E essa porcentagem não é decisão de voto, é porcentagem de dinheiro, de lucro, enfim, não é necessariamente de voto, Não, eu entendo. de tudo isso aí. decisão do clube, enfim. Não, eu entendo. Mas eu acho que para você ter um resultado assim expressivo, talvez que é o que eles queiram, é você saber quem vai comandar essa parte ou quem vai ter a maioria das ações, vamos falar assim, entre aspas, para você poder ter a certeza do que você vai poder investir. Como a gente vive falando, como o Corinthians é uma zona há muito tempo, a gente cria esse receio. Eu gostaria que desse certo para que a gente pudesse, enfim, sanar essas dívidas, sair desse buraco aí que o próprio Corinthians se colocou dentro dele. O que eu acho a favor é que esse projeto da Safiel já está rolando aí faz um tempo. O lançamento oficial foi essa semana. Mas ele já tem falado, tem dado entrevistas. Colocaram a cara, você pode entrar no site deles lá e entrar, saber quem são as pessoas, os principais envolvidos e tal. No PDF tem vários jornalistas, tem várias pessoas que estão envolvidas. Você pode pesquisar cada um deles. Imagino que alguém já fez isso. E até agora não veio nenhum escândalo desses nomes, né? Não veio, esse cara aqui, enfim, teve uma empresa que está devendo dinheiro, ou que não pagou não sei quem, ou a gente lembra dos escândalos do Corinthians todos, rapidamente chegaram, né? É impressionante como o compliance do Corinthians, ou a diretoria do Corinthians não foi atrás de saber com quem estava trabalhando, mas rapidamente se chegou, os jornalistas, enfim, conseguiram identificar coisas erradas nas empresas que estavam dizendo, aqui, aquele caso da Talsa é terrível, né? E essas ainda não, essas o pessoal ainda tá. Eles estão dando entrevista, estão botando a cara deles. Até agora não apareceu nada. Então, eu acho que isso é um ponto a favor, né? Eu acho que todo mundo tem que procurar um pouco saber, entrar no site lá, baixar o PDF, dar uma lida. Não é um material. Enfim, apesar de ter figurinhas e tudo mais, é um material que é difícil, porque fala de administração de empresa, de dinheiro que vai para cá, dinheiro que vai para lá, formação de conselho. Não é fácil, mas a gente tem que ficar mais atento. Acho que a virada pode acontecer, essa história da Safiel, que está bem distante mesmo, pode acontecer essa semana, a virada que eles parece ter uma reunião com a Gaviões. E ele explicando para a Gaviões, e o pessoal da Gaviões, se a Gaviões abraçar a ideia, aí o negócio realmente vai ganhar bastante fôlego. Então a gente tem que ficar atento no... E como eu falei, eu acho que essa é a maneira mais rápida de mudar o futuro que a gente tem pela frente no Corinthians, né? Essa semana, também falando dessa história de SAF e tudo mais, teve a apresentação pelo Romeu Turma do anteprojeto de mudança. Olha como é que as coisas no Corinthians se movem devagar. Nem é um projeto de fato. É um anteprojeto de possível mudança do Estatuto do Corinthians que foi apresentado, que aí prevê nessa possível mudança, esse anteprojeto, o voto por fiel torcedor de opção. Não fica muito claro qual plano que vai pagar, mas também tem que estar ligado ao fiel torcedor, voto para presidente, né? E abrir uma chance para a SAF, mas aí a SAF, aí sim, Dudu, seria uma SAF que manteria 50%, o clube associativo manteria 51% e aí inclusive de decisão. E aí eu me pergunto que cara vai investir sem não vai ter poder nenhum de decisão depois de salvar o clube, né? Mas enfim, esse é o anteprojeto, Gibson, para mudança do estatuto que ninguém, enfim, sabe o que vai acontecer. Você vê, os caras não vão querer entregar o clube, né? Assim, não vão cair sem luta. Eles vão tentar ter 50% mais um voto. Não interessa, é o que eles precisam. Eles vão querer ficar no comando. E aí quem é que vai querer dar essa grana na mão desses mesmos caras que fizeram essa dívida gigante? Ninguém. Né? Esquece. Né? Então é problemático, cara. É bem... Assim, enquanto não definir essa porcentagem, isso daí fica muito, muito aberto e muito vago. Assim, o anteprojeto é geral, né? Não é para poder entrar a Safiel. É uma coisa que... estão falando de SAF aí, vamos fingir que a gente... Eu senti que era meio isso, né? Vamos fingir que estamos se abrindo aqui para possibilidade, né? E é como eu falei, é um anteprojeto, não é nenhuma apresentação oficial e tudo mais. E o Sérgio, que comentou bastante aqui, Sérgio, desculpa, eu passei os seus comentários e a gente está no meio da discussão aqui, não consegui ler todos, mas você falou aqui, é interessante, né? A partir de 27, todos os clubes têm que... Eu não sei se tem que virar SAF, né? Mas porque vai perder dinheiro. Isso que eu fiquei sabendo também, não estava sabendo. Não é obrigação virar SAF, mas tem uma reforma tributária que passou no Brasil, né? Que vale a partir de 27.
E nessa reforma tributária, as SAFs vão pagar 5%, se não me engano, próximo disso, e os clubes associativos vão pagar tipo 10% ou 11%. Então, financeiramente para o clube vai valer mais a pena, mas ele não é obrigado a mudar. Para o clube como o Corinthians, valeria a pena porque você vai pagar menos imposto e a sua dívida já está alta, enfim, só vai piorar. O clube bem administrado e tal, talvez fosse indiferente, ou enfim, ou sei lá, num mar tranquilo é mais fácil pensar, né? Essa aqui é a verdade. Nós gostaríamos de ter essa dúvida, né, Gui? Mas nós não vamos ter. Não tem como saber, né? Mas eu li que nesse anteprojeto aí, nem é esse negócio da SAF que está criando mais polêmica entre os conselheiros. São duas coisas que estão criando mais polêmica. Primeiro, é transformar os votos dele em aberto. Então, todo mundo saber quem está votando no quê. E segundo, é proibir que o Corinthians contrate parentes de conselheiros para cargos administrativos, esportivos dentro do Corinthians. São esses dois. Parece que a partir de 2011 houve um boom de contratação de parente dentro do Corinthians, que não existia antes de 2011. Então eles não estão preocupados com a SAF, eles estão preocupados com o bolso deles só. O pessoal está preocupado com as garantias dele. Eles não estão mais uma vez preocupados com o Corinthians. Eles querem as garantias que eles vão continuar lá fazendo o churrasquinho dele. Então é só essa questão que chateia mais um pouco, que a gente vê que eles não estão preocupados com o Corinthians mais uma vez. Eles querem o deles. O clube associativo não dá dinheiro, muito pelo contrário, essa é incrível. É deficitário há décadas, né? E muito deficitário. É que, enfim, imaginando o futuro perfeito para tal da SAFEL. Até parece que eu estou defendendo completamente. Eu tenho minhas dúvidas também aqui, né? Mas o que eles estão falando é que, como eles vão ficar, sei lá, vamos imaginar que eles fiquem com 30% do lucro da SAFEL. Esses 30% podem ser muito maiores do que eles ganham hoje, né? E, liberando o clube associativo das dívidas do futebol, o clube associativo pode entrar com leis de incentivo para os outros esportes, coisa que o Corinthians não pode fazer agora, por causa da dívida enorme que tem. Então, até os outros esportes podem se beneficiar. Isso é a conversa que eles estão falando, né? Na prática, só mesmo colocando na prática para a gente entender direito tudo isso. Mas, de novo, é um anteprojeto, né, Ana? É uma coisa que parece até mais distante do que essa Fiel que está de fora do clube. É uma coisa que se move muito lentamente lá no Corinthians. Mas, enfim, vamos continuar falando da bola rolando, das 4 linhas, né? O próximo jogo do Corinthians é contra o Red Bull Bragantino, quarta-feira, Ana. Quarta-feira, 19h, fora de casa, pelo Premier. No primeiro turno, perdemos deles. 2-1 na Neoquímica Arena. Foi um gol, teve um penal do Kaká, o Kaká marcou um gol e depois eles marcaram um gol lá no último minuto. Mas é uma época completamente diferente, né? O Bragantino ali estava melhor, né, no campeonato. Agora o Bragantino está em queda quase livre no campeonato, né? Acho que perdeu as últimas 3, 4 partidas, né? Seu amigo... As últimas 4. As últimas 4. Seu amigo Wagner Mancini assumiu aí o... Mancinão da Massa. Assumiu lá o Bragantino. E já perdeu uma, né? Assumiu e perdeu. Hoje parecia que ia ganhar, começou ganhando, mas depois o Bahia virou. Acho que o Corinthians tem tudo para fazer um bom jogo lá. O Corinthians estava bem quando jogava uma vez por semana, né? Quando joga no meio de semana, você já fica meio chateado, mas tipo, acho que o Corinthians tem um bom elenco, dá para fazer um bom jogo lá e engrenar aí mais uma vitória. Tem tudo para fazer isso. O time do Bragantino tá em queda, eu acho que só não vai cair porque conseguiu um número de pontos, uma vantagem em relação aos 4, mas é o pior time do retorno, então, tipo, só perde pro Sport, né? O Sport não conta. Isso que eu ia falar, aí... O Sport só ganhou de nós, né? Não tem... mas a gente conseguiu perder do Sport, né? Exato, né? A gente conseguiu perder do Sport. Vamos falar a verdade, se o Corinthians escolher esse jogo para jogar, o Corinthians ganha. Se o Corinthians escolher esse jogo para não jogar, nós vamos conseguir perder do Bragantino. E, Dudu, nas últimas 2 vezes que fomos até Bragança, ganhamos deles no Paulista, 2-1, Thales e Pedro Raul, né? Foi o primeiro jogo do Paulista desse ano, 2025. E na Sul-Americana, em 2024, a gente foi lá em Bragança e ganhou também 2-1. Gol do Giovani e do Thales de novo. Será que o Thales entra nessa partida e marca mais um lá em Bragança? É o artilheiro de Bragança, o Thales Mágico.
Só é mágico em Bragança. Se for contar com a história, seria bom, mas o Thales não tá entrando nem nos jogos na arena, vai entrar lá. Ele não é uma das opções, né? A gente sabe, tá reparando nisso, que o Dorival não tá colocando nem ele, nem o Romero. Ele tem, com o Memphis e Yuri, ele tem colocado a primeira opção sempre o Guinegão, até por justiça. Eu não contaria com isso, eu vou mais no que a Ana falou, né? Que se o Corinthians escolher essa partida, dá para ganhar. Embora eu vou bater na mesa aqui, mas o Corinthians costuma dar um azar contra o Wagner Mancini. O Corinthians costuma dar um azar impressionante. Mas tem tudo para ganhar do Bragantino, embora o Corinthians costuma dar um pouco de azar. Mas se você falar assim, vai gol de quem? Eu vou falar Yuri, vou falar Memphis, vou falar até Gustavo Henrique, mas acho que eu não falaria Thales, porque eu não vejo ele entrando não. Mas se for dele, tá ótimo. Tá ótimo mesmo. Agora, Gibson, presta atenção. Eu falei que o Corinthians ganhou as 2 últimas vezes em Bragança. Pelo Paulista e pela Sul-Americana foram os jogos, né? Porque você olhando o desempenho no Brasileiro, desde que o Red Bull subiu em 2020, jogamos 11 vezes contra eles, isso não só em Bragança, mas em Bragança e na nossa casa mesmo, e foram apenas 2 vitórias nossas, 3 empates e 6 derrotas para o Bragantino. Quer dizer, a gente tem sofrido contra esse adversário no Campeonato Brasileiro. Como é que vai ser esse ano? Nessa partida de volta, né? Então, toda a estatística tem que ser lida no contexto, né? Enfim, eles subiram aí em 19, com planejamento, com uma graninha no bolso, enfim, fazendo um time decente. E a gente, nessa safra aí, enfim, quem sabe 19, 20, foram anos horríveis, né? Que a gente jogou com times péssimos, enfim, sofrendo todo ano. O que interessa é agora, não interessa há 11 anos atrás. Então eu acho que pra esse ano, a gente, como a Ana falou, tem tudo pra ir lá ganhar. Mas a Ana matou a pau, assim. Eles precisam escolher ganhar esse jogo, né? Precisa chegar lá e falar, vamos ganhar essa porra. Eu acho que com essas 3 vitórias na sequência, o time se empolga. E aí para de escolher jogo, né? Aí começa, não, pô, agora vamos engatar uma sequência, dá o gostinho, né? É bom ganhar, pô, todo mundo gosta de ganhar. Na sequência é melhor ainda. Então eu acho que assim, esse jogo, o Corinthians tem força pra ir lá ganhar o jogo, sim, né? O Bragantino tá num momento muito ruim do campeonato e o Corinthians tá num ascendente. Tô torcendo pra mais uma vitória, sim. Aliás, pra mais 2 vitórias semana que vem. E no fim de semana jogaremos no domingo contra o Ceará, 4 da tarde, na Neoquímica Arena, transmissão da Globo e no Premiere. No primeiro turno, ganhamos deles fora de casa. Olha o Thales trágico aí aparecendo novamente. 1-0, gol do Thales. Passe do Carrijo, um erro clamoroso do zagueiro favorito da Ana, o Marlon. E aí, Ana, esse jogo na Neoquímica Arena vai ser como? Pra mim é o jogo que tem que ganhar. Era o jogo que eu tava fazendo as contas pra chegar no 42, vai chegar agora, graças a Deus, a mais, mas ele continua sendo... Já. Continua... Graças a Deus, não. A Memphis, ao Garro, ao Dorival. Ah, quem você quase quiser. Deus, né? Quem você quiser. Aí, graças ao time, então, graças ao elenco, conseguimos já 42 pontos, mas é um jogo que continuamos ter que ganhar. É um jogo contra o Ceará em casa. Você vai aí ler as estatísticas, vai falar que é difícil ganhar contra o Ceará em casa, aquele gol olímpico que ninguém esquece, mas nós temos que ganhar do Ceará em casa, não tem jeito. Eu queria saber se o Pedro Raul joga, acho que não, que ele é emprestado, né? Então, já temos aí uma chance menor de lei do ex. Vamos jogar, tem que jogar bola, partir para cima do Ceará. Bonecão de posto deu certo lá no Ceará, Gibson. Saudade 0 dele. Mas, Gibson, contra o Ceará na Neoquímica Arena foram 6 partidas até agora. 3 vitórias nossas, 2 empates e apenas 1 derrota. Essa derrota foi pela Copa do Brasil em 19, quando a gente tinha ganho o jogo de 3-1 fora de casa, e aí perdemos por 2-1, saímos classificados. Então foi uma derrota até que passável, digamos assim. Não jogamos... Escolhemos não jogar essa partida, podemos falar assim, vai, sei lá. Então, não, mas de novo, 2019 tá no passado, cara. Eu quero ver esse ano, é o que interessa, né? E essas partidas, você vê, são todos os times que estão próximos da gente na tabela, né? O Bragantino agora caiu um pouquinho mais, tá um pouquinho mais atrás que a gente, mas o Ceará tá logo ali atrás da gente, né? Também tá próximo. Então, pra mim, é tudo partida de 6 pontos, né? O Ceará também oscilou bastante nas últimas rodadas do campeonato. Então, eu acho que momento por momento o nosso é melhor. E jogando em casa, tem tudo pra empacotar mais 3 pontinhos aí.
E você, Dudu, como é que tá vendo essa partida contra o Ceará no domingo, transmissão da Globo e do Premier? Olha, é uma partida que o Corinthians precisa ganhar. E volta a falar, também não importa quem faça o gol. Não importa, pode ser o Neneca chutando uma bola para frente, e quicando lá e encobrindo o goleiro. Mas tem que ganhar, tem que fazer esses 3 pontos contra o Ceará para a gente ficar mais tranquilo, independente do que aconteça na quarta-feira. Enfim, falei aqui bastante do Thales e é curioso, né? 2 partidas que um semestre atrás ele estava fazendo gol, né? Entrava, fazia gol e completamente sumiu, desapareceu, derreteu o Thales, coitado. Vai voltar para a terra do Trump, não tem jeito. É isso então, meus camaradas. Vamos encerrando esta live, encerrando este podcast 462. Mas não sei antes, o Gibson, lembrar nossas redes, certo, meu camarada? Bora lá. Estamos ao vivo no YouTube, mas temos também o Facebook, o Instagram, o Twitter, ou X ou X, o SoundCloud, iTunes, iTunes não, né? iTunes, Deezer, Spotify, Telegram, TikTok e Blue Sky. Todos eles mandarem continha com TH, pelo amor de Deus, escrevam certo. E no Blue Sky e no Twitter, /X/X, querem mandar timão. É isso aí, Dudu. Semana que vem estaremos, inclusive você, né? Que hoje não estava aqui às 7 da noite, mas estaremos de volta. Que horas? Exatamente. Mais uma vez peço desculpas, mas estaremos de volta às 7 horas da noite. Domingo, 7 da noite. A gente conta com vocês aí. É isso. Domingão, 7 da noite. Todo mundo de volta aqui. E Ana, como é que vai ser contra o Bragantino? Quem vai marcar, então? Vai marcar o Yuri Alberto. Então vamos ver. Eu fiquei um silêncio aqui porque eu tô bastante desconfiado do Yuri Alberto ainda. É que Enfim, aquilo acho lá, que ela não queria nada. falar Guinegão, mas a gente não tem a certeza que ele vai jogar, então tem que... É isso, meus amigos. Vamos encerrando. Esperamos todos na semana que vem. Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Vai, Corinthians. Vai, Corinthians.